Olá, Aquário, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao canal Enfate. Se você chegou aqui pela primeira vez, espero que você encontre sua mensagem, seu conselho até o final desse vídeo, ou se você veio buscar um conselho para alguém de Aquário, espero que você encontre até o final também. Obrigada por estar aqui. Vou pedir para você, por gentileza, deixar sua curtida, se inscrever no canal. Isso ajuda muito o canal a crescer e a levar a mensagem para mais pessoas, tá bom? E você que já faz parte da família Enfate, bem-vindo de volta. Muito bom ter você comigo sempre. Vamos abrir aqui então a guia da mesa de Aquário para os próximos dias. Lembrando que essa mesa é para o momento que você chegar, tá bom? Então vamos lá. Guia da mesa de Aquário, mesa aberta, Aquário. Bom, caíram muitas já. Deixando ir. Participação. Florescimento, o rebelde e nova visão. Fundo de deck, além da ilusão, com consciência. Vou embaralhando aqui o tarô para a gente poder explicar enquanto a gente fala sobre as cartas que já caíram, tá bom? Bom, a gente abriu aqui com 8 de copas, né? Uma carta de... Não é uma carta, né, de bons sentimentos. Algo está sendo deixado para trás. Ou se encerrando. Ou você sentindo falta. Enfim, algo aqui tem que ir, né? Você tem que deixar ir, que é o nome dessa carta. E nunca é bom quando vem acompanhado de um sentimento de tristeza, né? De abandono, de não querer deixar, enfim. Aqui tem esse tom, né, logo no começo, e aqui a carta da participação do lado falando que pode ser sobre uma relação bem estruturada, né? Pode ser sobre você pensando sobre as bases, né, de relacionamentos que são construídas ao longo dos tempos, no seu caminho, enfim. A rainha de ouros aqui no florescimento, trazendo a devida importância, talvez, né, para você, para o seu momento, para as suas coisas, para os seus desejos. A rainha de ouros, ela se vê como muito importante, né, para si, se dá o devido valor, vamos dizer assim, né? E aqui o rebelde tem umas correntes sendo arrebentadas, uma fênix, né, uma tocha, é uma carta de força, né, de atitude, movimento, romper, né, rompendo aqui alguns limites. E a nova visão é o pendurado, né, aqui o que estava em suspensão, talvez agora não esteja mais, né? Porque aqui o rebelde parece que ou suspende aqui o que estava vira o que estava em suspensão, né? No caso, dá movimento. E para alguns aqui, esse rebelde vai ficar pendurado, né? Vamos entender com o tarô o que vai acontecer aqui com esse rebelde, tá bom? Vamos lá então, clarifica ou deixando ir, por favor. Aquário. O sol e o diabo. Eu acho que tem algumas correntes sendo quebradas aqui, né? E mais uma vez, casando aqui com o rebelde. Clarifica a participação. 7 de paus. Mais uma. Com 8 de paus. Não tá fácil aqui a mesa de vocês não, hein? Tem ação, tem atitude, tem romper aqui. Algumas camadas sendo rompidas, defendendo seu espaço, suas relações. Deixando aqui algumas obsessões para trás, algumas correntes, alguns impedimentos, algumas sabotagens, vamos dizer assim. Clarifica o florescimento. 8 de ouros. Carta do esforço, do trabalho, da persistência. E o eremita. Se valorizando, né? Ouvindo sua própria intuição, seu próprio caminho, sua jornada, sua experiência pessoal. O rebelde. O mundo. O hierofante. E a imperatriz.
muitos arcanos maiores na sua mesa, né? O eremita, o diabo, o sol, a imperatriz, o mundo. O eremita, já falei do eremita, o hierofante, desculpa. O mundo, o hierofante e a imperatriz. É em prol de algo muito maior aqui que você vai em busca, né? Aqui, vou clarificar o Nova Visão para poder explicar, tá? Peraí. Nova Visão. E pendurado para pendurado. Dá mais uma? O 5 de copas. Mais uma. 10 de paus. E 8 de copas. Gente, vocês estão abandonando alguma coisa aqui, tá? Vocês estão saindo de... E tem 2 pessoas aqui envolvidas e as 2 pessoas acho que estão no mesmo patamar aqui. Tem 2 pendurados aqui. Quando nos meus jogos saem figuras duplicadas assim, estamos falando de 2 pessoas na mesma posição, vamos dizer assim, né? Ou na mesma situação, tá? Mas aqui eu tô vendo vocês abandonando aqui algo que prendia você a uma situação, né? Algo que precisava ser olhado de outra forma. Talvez aqui possa ser uma situação familiar, né? Uma relação familiar, aquele sentimento de dever, sabe? Não, eu preciso fazer isso aqui porque é família, sabe? É sangue. Eu preciso me comprometer com isso daqui porque senão o que vão falar de mim, sabe? E aqui parece que isso aqui te deixou tão pendurado quanto alguém estava aqui de cabeça para baixo, dependendo de você, sabe? É como se você estivesse dependendo de alguém aqui para se sentir melhor, útil, uma pessoa correta, e essa outra pessoa dependendo de você para outras questões, né? Para ser ajudada ou para te sugar, mas enfim, a gente vai ver mais para frente. Mas aqui tinha alguém que estava na mesma posição que você, sabe? Ambos em suspensão, aguardando que alguma coisa acontecesse. E aqui parece que você toma essa decisão nos próximos dias, ou já está tomando, de sair dessa condição, né? Aqui tem movimentação, aqui tem vocês deixando aqui a participação numa coisa, num projeto, numa relação, numa sociedade, numa amizade, enfim. Aqui vocês não querem mais participar de uma coisa, tá? Parece que vocês estão seguindo com a sua própria... Eu tenho a minha opinião, eu tenho uma intuição sobre isso, eu tenho a minha verdade, sabe? E aqui vocês vão com a sua verdade, com a sua experiência, arrebentando essas correntes, encerrando um ciclo aqui, com base também em muitas regras que vocês impõem aqui sobre essa circunstância, tá? Eu vejo aqui, e isso aqui me traz um alerta, tá? Porque o hierofante com a imperatriz tem um poder com base em regras externas, sabe? O que é visto, como é visto, se é certo, se é errado, padrões, sabe? Moralidade, né? Tem uma carta aqui que chama moralidade no Osho, que é bem isso daqui. E aqui parece que vocês... Tem gente aqui que tem que ter um alerta para essas pessoas que estão se rompendo com essa situação com base nisso, de eu tô certo, você tá errado, e isso aqui não pode continuar assim porque eu não faço esse tipo de coisa, mas também tem que ter cuidado porque aqui você pode estar saindo como soberbo, né? Achando que também as suas decisões ou o que você sente é mais importante do que o caminho do outro. Então tem que ter um cuidado aqui com o julgamento, com as decisões, né? E aqui para alguns vocês estão se desligando dessas regras mesmo, sabe? E algumas regras foram vocês mesmos que impuseram há algum tempo atrás. Então tem que avaliar, né? Mas aqui vocês estão desistindo disso aqui. E saindo dessa condição de pendurados aqui, em suspensão, para um outro caminho, tá? Eu vou clarificar mais para a gente poder entender para onde vocês estão indo. A carta do apego no fundo da vaidade, no fundo do deck, com a estrela e a sacerdotisa. Olha, tem que ter cuidado, como eu falei, com orgulho e ego aqui, tá? Porque, como eu disse, vocês podem estar abandonando uma situação que vocês mesmos criaram, né? E agora
por algum motivo que eu vou tentar descobrir aqui, vocês abandonam essas próprias regras criadas por vocês e vão rumo a outras coisas aqui. Qual o sentido disso aqui? Eu quero entender por que Aquário está abandonando isso daqui. Qual o motivo, né? Qual a motivação aqui de Aquário? O Sol, 3 de espadas. Seis de paus. Seis de ouros. A Imperatriz de novo. Olha, me acendeu uma outra coisa do tipo... fundo do deck, 4 de paus. Um valete de copas. É aquilo, eu não preciso de esmola, sabe? Aqui eu conquistei muitas coisas, eu tenho minhas próprias conquistas, eu sou independente, e aqui, na verdade, vocês estão com medo de se decepcionar, sabe? Ou de enxergarem uma decepção. Deixa eu clarificar esse 3 de espadas aqui, porque... Peraí. Clarifica o 3 de espadas. A força. Dá mais um. 8 de ouros. Dá mais uma. 7 de ouros. Parece que alguma coisa que vocês tentaram investir, ou insistir, ou persistir, não deu muito certo. Ou vocês estão vendo que não vai dar muito certo. E aí aqui vocês entram nesse tom de... Eu não preciso disso aqui. Eu fiz tudo que eu pude, eu criei regras, eu impus coisas, eu criei alguns caminhos. Eu queria conquistar muito uma situação aqui e encaixa aí no seu momento. Pode ser um trabalho, pode ser uma amizade, pode ser uma relação afetiva, enfim. Uma relação com algum parente, né, algum familiar. Mas aqui vocês viram que isso aqui não está muito bem das pernas, né? E aí vocês saíram fora antes que ficasse pior, vamos dizer assim. Mas saíram num tom aqui que eu não estou gostando na mesa, né? Um tom de, eu não preciso disso, eu não preciso de esmola. E eu sou muito melhor do que isso aqui. E aí vocês meteram o pé e foram embora. E esse tom é estranho. Até agora tá estranho pra mim, tá? Eu vou tentar identificar mais pra gente poder falar sobre isso. Me fala sobre essa energia de Aquário nesse momento. Que energia foi essa que eu vi aqui dessa Imperatriz? Fala da energia dessa Imperatriz. Timidez. Reflexão. Caridade. A feiticeira. A melancolia. E o fundo do deck, a estrela, com o guia, a difícil lição, Aquário, vocês mesmos, perspectiva, duelo, tempestade, descanso, enfim. Deixa eu clarificar a caridade. A liberação e a mensagem importante. Alguém aqui não embarcou numa conversa. A inveja. Vocês tentaram levar alguém aqui na conversa, tá? Só que aqui vocês tinha muita coisa por trás disso aqui. Vocês estavam querendo aqui que uma situação ou uma pessoa se desenvolvesse totalmente a seu favor. Ah, Vanessa, pode estar falando pode estar espelhada essa leitura, você pode estar falando de alguém que a gente está lidando que é assim? Posso. Se não é você, tá? É a pessoa que você está lidando, tá bom? Então, encaixa aí onde você está nessa história para entender, tá bom? Parece que aqui vocês têm coisas escondidas, tá? A timidez com a feiticeira, e eu perguntei a energia de vocês, tá? Aqui vocês pensaram muito e aqui essa carta
da caridade, é caridade? É, a caridade me trouxe muito uma sensação de... sabe aquela frasezinha, clichê de vem a nós, né? Como é que é? Aquela frasezinha? Eu vou lembrar, depois eu boto aqui nos comentários. Vocês queriam muito que as coisas fossem até vocês, que as pessoas fizessem as coisas do seu jeito, sabe? Vocês desenharam muito bem uma situação aqui. Tinha muita coisa por trás disso, um outro querer, um desejo, um foco, enfim, algum plano de vocês que não deu muito certo. Tá? E aqui pode ter tido muita conversa, né? Muita comunicação para tentar trazer essa coisa da forma que vocês precisavam. Alguma coisa que não... Essa carta da inveja me traz muito uma coisa que você não tinha, que você queria muito ter. E aqui pode ser o sentimento de alguém, o carinho de alguém, a relação de alguém, uma sociedade, um contrato, um acordo, uma promoção, né? Encaixa aí. Mas também pode ir para um lado mais negativo, né? Eu queria ter alguém que não é meu. Eu queria ter essa relação aqui que não é minha. Eu queria que isso aqui fosse igual da outra pessoa. Sabe? Tem várias nuances aqui, aí você vai encaixar no seu momento, tá? Cada um encaixa aí na sua atmosfera. Mas a feiticeira, ela guarda muitas coisas, né? E nesse baralho aqui, não tem uma conotação muito boa, tá? Aqui tem carta de melancolia, aqui tem carta de reflexão, aqui tem coisas sendo escondidas, aqui tem inveja, liberação. Com a caridade, era alguma coisa que é a caridade? A gente dá sem esperar receber. Sem esperar em troca, né? Eu dei de coração. Mas aqui não foi bem assim. Não é assim que eu tô vendo aqui. Vocês esperaram muito alguma coisa de alguém, mas vocês queriam, né? Vocês deram aqui alguma coisa, mas esperando muito em troca. E aí não chegou. E aí parece que essa coisa não estava andando muito bem das pernas, começou a dar errado, e vocês estão indo embora disso aqui. Para que não fique pior. Vamos dizer assim. Deixa eu tentar entender um pouco mais sobre essa situação para Aquário. O que mais que Aquário precisa saber? Que energia é essa que a gente está vendo aqui? Consulente. Êxito. Fragilidade. Amor. O advogado. Mulher irada. Vocês acharam aqui realmente que alguém fosse ser justo com vocês, né? E justo, gente, veja bem, é um ponto de vista aqui, né? O que é justo, né? O que é legal, o que é correto. Aqui é no ponto de vista de vocês, tá? Vocês esperaram alguém decidir alguma coisa, vocês esperaram alguém avaliar, vocês esperaram alguém ser justo ou fazer justiça por vocês, enfim, e essa pessoa não fez. E aqui a gente está falando de amor, tá? Vocês queriam o amor de alguém e que vocês deram muito amor, ou, né, vocês acharam que era amor, talvez não fosse tão amor assim, né? E aqui é uma fragilidade muito grande, é algo que vocês queriam muito conquistar, a carta do êxito está aqui, mas está do lado da fragilidade, né? E aqui trouxe raiva, né? Frustração, dor. Clarifica o amor, por favor. A vitória. Olha só. Uma loira. É algo que te atraía muito. Reconciliação. Spot está falando aqui de vocês quererem muito se reconciliar com alguém. E vocês não conseguiram, tá? E aí, alguma coisa aqui deu errado no caminho. Vamos entender o que foi que deu errado aqui? Ou vai dar, né? O que é isso aqui que Aquário viu e que fez Aquário recuar e partir em outro caminho, né? O que foi esse impedimento no caminho de Aquário?
Perda de dinheiro, uma perda aqui importante. Perda de vitória, né? Vocês se sentiram derrotados aí, né? Alguma coisa vocês entenderam que não iam conseguir mais, né? A casa da cidade. Um bilhete doce. A fragilidade de novo e o êxito de novo. De novo, confirmando que era algo que... Rigidez aqui, ó, do militar no fundo do deck. Presentes, uma visita, esperança, mais um susto aqui, ó. Alguma coisa foi arrancada aqui do caminho de vocês, por vocês mesmos, na verdade, né? Mas é algo que vocês não conseguiram conquistar aqui. Eu queria entender o que foi isso, esse impedimento, sabe? Cadê o meu outro deck? Aqui, achei. Esse aqui que eu quero. Quero entender o que foi esse impedimento. Espera aí que eu vou embaralhar pra gente poder tirar. Aqui, tava de cabeça pra baixo. Me fala mais sobre esse impedimento na vida de Aquário. Quanto a essa questão aqui. Por que Aquário está se sentindo impedido? Remanejando rotas. O que aconteceu aqui? Versatilidade. Peregrinação. Rivalidade. Perplexidade. Acho que para muitos aqui, gente, tem uma situação assim de... Caíram cartas aqui, mas eu já vou falar para vocês, tá? Eu vou até deixar aqui. Porque senão eu vou perder a sacerdotisa que estava ali. Vou perder o fio da meada. Aqui é como se dissesse que você não conseguia mais fazer ou um jogo duplo, ou, né, ser tão... ser indispensável para alguém, ou ser útil, ou ser... lidar com várias situações ao mesmo tempo, com duas faces de uma mesma pessoa, sabe? Tem vários tons aqui, né? Foi uma jornada, assim, vocês tentaram seguir, assim, sendo flexíveis, sendo... Essa versatilidade me traz essa sensação de lá e cá, mas também me traz uma sensação ruim de duas caras, né? Então, assim, temos dois grupos aqui? Temos. Então, tem que entender também que, né, todo mundo, de todos os signos, de todos os signos, nem todo mundo é de um jeito ou de outro, né? Tem gente boa, gente ruim, tudo que é signo. Então, assim, a gente precisa entender os dois lados da coisa aqui, tá? Aqui tem uma rivalidade, fato, que impediu vocês. Então, alguém pode ter entrado no caminho, ou alguém aqui resistiu, sabe? E você não. Alguém aqui é porque tá do lado da perplexidade. Então, eu acho que é uma resistência, sabe? Vocês tentaram vencer, porque também caíram muitas cartas de êxito, triunfo, vitória, lembra? Vocês tentaram vencer alguém aqui na conversa, na força, como diz, nas estratégias, né? Tinha a carta do diabo, lembra? E aqui vocês não conseguiram, porque alguém aqui que vocês queriam afastar do seu caminho, ou do caminho de alguém que vocês queriam para a sua vida, resistiu firmemente. E parece que essa relação do lado de lá é muito importante, porque vocês não conseguiram afastar essa pessoa do caminho de alguém, tá? A sacerdotisa, o provedor e a generosidade, olha só. Exatamente o que eu estava falando. Vocês foram muito prestativos, muito flexíveis, muito generosos, muito tudo. E escondendo também algumas coisas, a sacerdotisa de novo, junto com a feiticeira, trazendo esse tom de plena do lado de fora e do lado de dentro despedaçada, né? A torre ruindo do lado de dentro. Né? E, cara, se for quanto à relação familiar aqui, principalmente, né? É um campo minado, né? Lembra que eu falei lá no começo? Você não pode seguir, abandonar isso porque é família, porque é sangue, nananã. E aqui é como se você dissesse, posso sim, eu já aguentei muita coisa, não preciso mais disso, né? Para uns é questão familiar, então tem esse lado sensível da coisa, né? De eu cansei, por mais que seja uma coisa que eu achava que eu devia me concentrar ou permanecer, eu não consigo mais, não faz mais sentido para mim e eu não vou mais me sentir culpada de ficar aqui, né? E para outros é alguém aqui que vocês realmente queriam para a vida de vocês, mas vocês não conseguiram afastar aqui
de um outro lugar onde houve muita resistência e é algo que era realmente para acontecer, que vocês não conseguiram sobrepor, sabe? Não conseguiram, tá? Por mais que vocês tivessem se doado, lembra a carta da caridade? Casa muito com essa carta do provedor e a generosidade. Vocês se doaram, vocês, né, se mostraram muito generosos, flexíveis, como eu falei, mas no fim das contas, não adianta, porque é como se dissesse que você não vai tomar o lugar de uma pessoa aqui. Não vai. Entende? Testemunho no fundo do deck com o triunfo. Vocês testemunhando aqui alguém ganhando, né? Alguém tomando o lugar que você queria estar, ou retomando esse lugar, na verdade. E vocês não estão felizes aqui com isso, não, porque, né? Não era isso que vocês desenharam, traçaram lá atrás com as estratégias que eu falei lá no começo da leitura, tá? O que Aquário precisa saber sobre isso? Regeneração, paixão, olha a carta do diabo aqui de novo. O desassossego, persuasão, perfeito. Carta da estrela, especulação, autoridade, amor e desejo. Especulação tá aqui, tá? Só não vou botar porque não vai dar aqui na tela pra vocês, tá bom? E também não achei tão importante como colocar a autoridade, o amor e o desejo. Assessoramento no fundo do deck, magnificência, temperança. E a solidão, é como se me dissesse... O carro de novo, com o triunfo, né? É como se vocês tivessem alguns aqui, né? E lembrando, pode estar espelhado, pode estar falando de alguém que fez isso com você, tá? Alguém tentou auxiliar, tentou, né? Olha, eu sei o caminho, vamos comigo, eu vou te explicando, eu vou te ensinando como lidar com isso, eu sei aqui os melhores caminhos, as melhores ideias, as melhores informações, eu tenho mais experiência com essa outra pessoa, eu posso te monitorar, te assessorar, né? Aqui a magnificência, eu sei fazer e o meu jeito é incrível. A temperança, né? Como se dissesse que está mediando uma situação também, vocês podiam estar mediando uma situação, né? E com muita estratégia, porque na verdade vocês estavam mediando em seu favor, né? Querendo que alguém viesse para o seu lado e não para o outro lado de lá, né? Tentando encerrar uma relação, enfim. Mas no final aqui das contas, quem se sente só é você, né? E a carta do triunfo com testemunho de novo. E eu embaralhei. Vocês assistindo aqui a vitória de alguém, né? E isso não é interessante, não é satisfatório. E aqui vocês estão assistindo isso e estão falando, né? Não quero ver isso aqui de perto, então eu vou encerrar isso daqui e vou embora. Né? Aqui tem uma certa obsessão, sim. Alguma coisa que vocês tentaram regenerar e não conseguiram. Tá? A carta do desassossego está aqui, a persuasão, vocês tentando forçar uma situação, convencer alguém. Mas aqui, ó, a espiritualidade dizendo, aqui a autoridade. Não. Aqui não. Então, vocês bateram de frente aí com a espiritualidade aí. Alguma coisa que não era para ser, tá? E é difícil, né? Resumindo toda essa mesa, não era para ser. Deixa eu tirar aqui essa energia. Que energia é essa que eu vi aqui que foi dispensada por Aquário esse tempo todo nessa relação, né? Que apareceu aqui a carta da estrela, a espiritualidade, alguma coisa que vai colocar Aquário num outro caminho. Que energia foi essa que eu vi aqui? A igreja, o mar, a vassoura, o pombal, o balão, a mulher com o livro aberto e a tesoura fechada. Realmente, uma relação que se fechou totalmente para você. Era uma coisa bem... Aqui a espiritualidade acompanhando, purificando, limpando isso.
trazendo aqui clareza, trazendo limpeza, 2 cartas de limpeza, de purificação, de clareza, sabedoria. Aqui o pombal trazendo um lugar de elevação, de paz, assim como o balão, né, que sobe, que se eleva para os céus. A mulher com o livro aberto, alguém muito acessível, não queria dizer essa palavra. É uma pessoa muito inteligente, sábia, né, com experiência. Também falando da relação, é uma relação com muita experiência, com muita história, muito chão. E aqui que está fechando todos os caminhos aqui para qualquer coisa que vá atrapalhar. Então, assim, não era mesmo para ser o Aquário. Não era. Aqui você se meteu num negócio que foi por um tempo só, tá? E se for alguém da sua família, é algo aqui que alguém precisa resolver com outra pessoa e que não é contigo, sabe? Ah, mas era minha mãe. Pode ser que esteja resolvendo alguma coisa com a sua irmã e não é para você se meter. Ah, mas era minha irmã. Então pode ser que ela tenha alguma coisa para resolver com a sua mãe e você também não... Elas têm que se ajudar, elas têm que se resolver, sabe? Então, assim, é um caminho que não é teu. Por mais que seja família, amigo, enfim. Não é um caminho que era seu. Entendeu? Deixa eu ver o que mais que Aquário precisa saber. O que vem pelos próximos dias para Aquário. O que vem pela frente? O buquê. As nuvens. O chicote. O cão. A criança. E os caminhos. Acho que aqui vocês vão procurar novos rumos, novas pessoas, novos amigos, né? Parece que aqui você entendeu muito também sobre lealdade ou deslealdade, sobre confiança. Você aprendeu muito sobre isso, que é algo assim que não se mexe, sabe? Que é algo que quando você dá tem que ser genuíno, sabe? Aquela carta da generosidade, lembra da caridade, estão reverberando aqui, ainda nessa mesa. Como se dissesse, é muito importante você fazer algo sem esperar em troca, é muito importante você ser leal, é muito importante você se doar sem esperar que seja do jeito que você quer, sabe? E aqui é como se dissesse, existem outras histórias além da sua, e você pode fazer parte disso, mas você não pode querer que isso seja a parte fundamental, a parte mais importante da sua vida, só para você e só sobre você, sabe? Aqui existem outras histórias, outras pessoas, outros caminhos, coisas mais antigas, coisas, sabe? E às vezes a gente cruza o caminho de algumas histórias, né? E a gente quer levar com a gente, e a gente quer sentir que aquilo é nosso, mas às vezes não é para ser só nosso, né? São coisas que a gente precisa compartilhar, que a gente precisa fazer parte. E aqui, de alguma forma, você não conseguiu fazer parte disso, porque não era para ser. E não adianta bater cabeça aqui agora, não adianta. Porque você precisa olhar para você agora, dar a devida importância para você, de você para você. Olhar de um outro ângulo. Entender que aqui você precisa, que existem 1 bilhão de pessoas no mundo e você pode fazer outros amigos, outros afetos, outra família. Sabe? Ah, mas a família é uma só. Não. Tem família que não é de sangue, que é mais família do que é de sangue, às vezes. Então, assim, tem outros caminhos para você, né? E aqui você começa a entender nos próximos dias que é um chega, né? Porque não deu mais. O fundo do deck é cegonha, trazendo esse ir e vir, né? Com os trevos enfrentando obstáculos. Aqui a liberdade dos pássaros, as conexões familiares também, né? E outras conexões, enfim, se solucionando, se encerrando ou se abrindo novas conexões, transições, trocas de pele, transformações, deixando um pouco aqui essa imposição, esse controle, né, para trás. Enfrentando algumas dificuldades que são para crescimento, cura, tá? E evolução da sua alma, Aquário. Eu vou pegar um conselho final para você, para a gente poder encerrar essa mesa, tá? Vou tirar aqui com as cartas do Caminho Sagrado.
Conselho final para Aquário. Contador de histórias com expansão. Olha só. É uma bonequinha cheio de outros bonequinhos no colo dela, né? Como se fossem filhos ou amigos, enfim. São histórias, né? Muitas vidas, muitas histórias, outras pessoas. Olha aqui a expansão. Você não precisa disso. Você pode expandir seus horizontes. Tem muita coisa para você no mundo. Escudo do leste. Iluminação e esclarecimento, né? Com as compreensões, com as verdades agora no seu caminho. A mudança, ritos de passagem, olha só. Transformando relações, né? Introspecção e objetivos. Parando para pensar, olha aqui, nova visão, novos caminhos. E a morte do xamã. A morte e o renascimento, né? Que a gente falou de... largar um pouco, saiu o urso ali também, né? A imperatriz, lembra? Que teve um tom de... com essa imperatriz teve um tom de... tem que ser do jeito que eu quero, né? Não, aqui isso não funciona mais, né? Esse poder todo que você tinha não funciona mais. Aqui você está se reconstruindo, né? Desconstruindo, na verdade, para reconstruir lá na frente. Tá bom? Então é isso que eu tenho para vocês, Aquário. Um grande beijo e até o próximo vídeo.